Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um comparativo de dois smartphones muito populares. Um é o Moto X Play, lançado agora nesse ano de 2015. O outro é o Moto X segunda geração. Os dois aparelhos se encontram no mercado brasileiro e têm um preço muito similar. Mas qual é o melhor para você? Acompanhe no nosso vídeo e faça a sua decisão. Estes são os dois smartphones que vamos testar. São da linha Moto X, da Motorola. São bem equivalentes, muito similares, mas algumas sutilezas poderão determinar a sua escolha. Vamos ver isso nesse vídeo. Bem, os dois aparelhos têm um acabamento realmente premium. São acabamentos com detalhes em metal na lateral, numa cor muito bonita. Realmente é um aparelho que se destaca dos aparelhos, podemos dizer, intermediários. Os botões são bem desenhados, como pode ver aqui, olha. É um acabamento realmente bonito do aparelho, como pode ser visto também nos dois modelos, tanto o Moto X segunda geração como o Moto X Play, eles têm uma tela, uma área de tela bem grande, que ocupa praticamente toda a área do telefone, do smartphone, fazendo com que a área de aproveitamento seja maior e com as bordas arredondadas nos cantos que dão uma impressão muito bonita no aparelho. Na parte de trás, o Moto X Play ele veio com emborrachado, material que dá a sensação de emborrachamento, assim, bem legal, parece um Kevlar, enquanto que no Moto X segunda geração é apenas um acabamento liso. Evidentemente, esses materiais podem ser trocados. No caso dos dois aparelhos, você tem várias opções de capinhas traseiras e você pode então customizar o seu aparelho deixando ele bem bonito. Bem, os dois aparelhos da Motorola, o Moto X Play e o Moto X segunda geração, eles são aparelhos bem confortáveis de você empunhá-los na mão, como pode ser visto aqui, né? Ele tem uma curvatura que ajuda bastante nisso. Também o material de trás, ele não é muito liso, então você segura ele de maneira bem firme. Quanto ao tamanho dos dois, dá para se notar que o Moto X segunda geração, ele é realmente um aparelho bem fino, muito leve, e você praticamente não percebe que está usando no bolso. Por outro lado, o Moto X Play ele já tem uma largura um pouco maior, é um pouco mais pesado, cerca de 175 ou 176 gramas, e você realmente sente um pouquinho que tem algo mais pesado no seu bolso. Mas se olharmos aqui no tamanho geral dos dois equipamentos, você vai notar que a diferença não é muito grande, não é mesmo? Não é muito grande. Então, podemos dizer que em termos de tamanho e peso, em função de você ter uma tela muito mais brilhante, maior, ao utilizar o Moto X Play, você paga um pouquinho do peso, mas ao mesmo tempo você tem um conforto muito maior com uma tela de 5.5 polegadas em comparação com uma tela de 5.2 polegadas. Bem, testando os dois aparelhos no bolso, então você pode notar que o Moto X segunda geração, esse aparelho no bolso fica muito confortável. Realmente você pouco notará que você tem um celular no bolso. Ele é bem leve, aproximadamente 140 gramas, portanto não vai sentir muita diferença. Por outro lado, o Moto X Play, por ser um pouquinho maior, pouca coisa, mas a parte que chama mais atenção é justamente a sua lateral. Então você vai sentir um pouco mais de volume do aparelho no bolso e também um pouco mais pesado, em torno de 170 gramas. Ok? Um bom teste, né? Podemos dizer que a qualidade da tela, ou de tela,
tanto do Moto X Play como do Moto X segunda geração são muito bons. Mas a tecnologia utilizada no Moto X segunda geração, que é uma tecnologia AMOLED, ela se mostra um pouco mais nítida, com cores mais vivas. E notamos que no caso do Moto X Play, as cores ficam um pouco mais lavadas. Talvez não dê para analisar aí com vídeo, por causa do reflexo, mas quando nós colocamos os dois aparelhos lado a lado, com as mesmas configurações de luminosidade, como pode ser visto aqui, dá para se perceber claramente que a tela do Moto X segunda geração tem uma qualidade melhor. Bem, mas isso não quer dizer que a tela do Moto X Play seja uma tela ruim, longe disso. É uma tela brilhante, com cores bem interessantes, vivas. As duas são telas em Full HD, 1080 por 1920 pixels, portanto tem uma boa densidade. A tela do Moto X segunda geração, como já dito, é uma tela de 5.2 polegadas, é uma tela também confortável de fazer uma leitura, fazer a digitação de informações, mas para quem gosta de telas um pouco maiores, certamente uma tela de 5.5 polegadas justifica a compra desse aparelho. Ao olharmos as duas telas na lateral, notamos que existe um ganho um pouco melhor para o Moto X segunda geração. Não falamos da tecnologia usada no Moto X Play, ele usa uma tela LCD simples, portanto uma tecnologia um pouco mais antiga, mas que de qualquer maneira possui uma tela muito bonita também. A preferência no caso da compra do aparelho, se for por causa de qualidade, eu diria o seguinte: testando os dois aparelhos no ambiente externo, utilizando o Moto X Play e o Moto X segunda geração na rua, com o sol batendo na tela, eu diria que o Moto X Play, ele, por algum motivo, ele traz a maior nitidez nas imagens e não é tão afetado pela claridade do sol. Certamente a tecnologia LCD, ela propicia uma vantagem nesse sentido. Isso eu percebi no dia a dia, no uso geral. Outros smartphones utilizando essa mesma tecnologia LCD, que é utilizada no X Play, ela também se mostra um pouco melhor diante de uma luminosidade forte, utilizando o aparelho na rua, por exemplo. Portanto, eu diria que os dois aparelhos têm telas muito bonitas, as telas são brilhantes, são interessantes para a utilização. Você não vai se sentir desconfortável ou notando pixels, desenho de pixels nas letras, de forma alguma. Os dois aparelhos têm boa qualidade de tela. No quesito câmera, certamente o Moto X Play ele vai levar uma vantagem significativa. Ele possui um recurso interessante, como também o Moto X segunda geração, que é você ativar o telefone ou a câmera do telefone através de um gesto. E esse gesto simplifica bastante a chamada de uma câmera, facilita bastante quando você precisa tirar uma foto rapidamente. Mas o que queremos falar mais é sobre as especificações. O que podemos dizer sobre as especificações das câmeras? No caso do Moto X Play, ele possui uma câmera principal de 21 megapixels e a câmera frontal de 5 megapixels, permitindo selfies com maior qualidade. E certamente uma câmera com 21 megapixels é algo para se chamar a atenção. É algo que, por exemplo, você consegue nos telefones top de linha e, como sabemos, a linha Moto X, pelo menos a Moto X segunda geração
e o Moto X Play são equipamentos intermediários, mas agora com uma câmera de respeito. Também ele possui 2 flashes. Isso já acontecia também aqui no Moto X de segunda geração. Ele tinha os 2 flashes aqui também, e uma câmera de apenas 13 megapixels. Mas olha, o diferencial maior mesmo, eu acho que vai recair sobre o fato de que o Moto X Play, ele agora tem estabilização ótica. Isso faz toda a diferença na hora de você tirar uma foto mais rapidamente, visto que isso vai evitar aqueles tremidos que são comuns quando você tenta tirar uma foto muito rápido. Eu tive várias experiências ruins utilizando o Moto X segunda geração em função dele não ter a estabilização ótica. Então eu já me policiava de tirar várias fotos do mesmo cenário, da mesma situação, porque certamente muitas delas estariam tremidas. Ainda não fiz uma experiência muito detalhada com o Moto X Play na questão de fotos, mas o fato de ele pertencer a uma categoria de telefones que possui estabilização ótica, isso vai fazer realmente toda a diferença para que as fotos saiam mais nítidas e pouco tremidas. Na sequência eu vou mostrar algumas das fotos que eu tirei em ambiente externo e ambiente interno, e vocês poderão ver que a diferença em termos de qualidade, pelo menos apresentadas aqui no vídeo, não vão ser muito grandes. Os 2 aparelhos, tanto o Moto X Play como o Moto X segunda geração, utilizam o Android Lollipop 5.1.1. E uma das características dos aparelhos da Motorola é entregar aparelhos com o Android praticamente puro, ou seja, ele não possui todos aqueles aplicativos adicionais que são comuns nos outros fabricantes. Esses aplicativos adicionais, muitas vezes, ao invés de ajudar, passam a incomodar, inclusive pelo fato de tornar o aparelho mais lento. O que eu posso dizer é que, em termos de utilização Android, o aparelho tem muito poucas travadas e situações em que eu percebi dificuldade no uso. Portanto, são projetos muito bem executados do Android e, assim, em termos de aparelho Android, acredito que Motorola atualmente esteja na frente em função de utilizar aparelhos com pouca customização, permitindo assim aparelhos mais rápidos e inclusive atualizações do próprio Android mais rápidos também. Bem, os 2 aparelhos eles se comportam, podemos dizer, de maneira bem rápida. Nós diríamos inclusive que, apesar do Moto X Play ser um projeto mais novo, portanto um celular lançado agora este ano de 2015, e apesar dele rodar um processador de 8 núcleos, o Moto X Play ele não é mais rápido ou mais eficiente em termos de processamento que o Moto X na segunda geração, apesar de rodar um processador de 4 núcleos. Bem, isso se dá porque foi escolhido para o processador do Moto X Play um processador, apesar de 8 núcleos, mas um pouco mais fraco em termos de processamento comparado com o processador aqui do Moto X de segunda geração. Mas essa sensação de velocidade você não vai sentir assim de uma maneira muito evidente no uso de aplicativos normais do dia a dia, como Facebook, Twitter, e-mail, enfim, você não vai sentir muita diferença. Essa diferença se tornará notória, possivelmente, utilizando games mais pesados.
Bem, no nosso teste aqui nós vamos ver algumas situações em que vamos chamar os aplicativos e ver como ele responde em termos de velocidade. Começando com o aplicativo Mi TV. Como viram, o Moto X Play, inclusive, abriu mais rápido do que o Moto X segunda geração. Apenas para vocês notarem, não havia nenhum aplicativo carregado quando fizemos essa chamada de aplicativos. Vamos fazer um teste agora com Pocket Cast. Não há diferença, não é? Bem rápido, ambos os aparelhos. Vamos agora fazer um teste de carregamento com a agenda. Também não há diferença, como você notou. Podemos ainda fazer um teste utilizando a Play Store. Não há diferença. Bem, no dia a dia eu percebi um pouco mais de lentidão no Moto X Play, mas algo que realmente não vai fazer muita diferença, ok? No dia a dia, trabalhando com aplicativos, os dois aparelhos se comportam muito bem. Bem, bateria, esse é um detalhe que realmente chama a atenção no novo Moto X Play. Ele possui uma bateria de 3.630 mAh. Fiz uma utilização forte, pesada durante um dia e no final do dia realmente precisou fazer o carregamento. Mas eu acredito que com uso moderado, esse telefone suporte praticamente um dia e meio sem dificuldades. Isso não é o que acontece com o Moto X de segunda geração. Esse smartphone, ele por ser muito fino, certamente não privilegia uma bateria maior. Ele possui uma bateria de 2.300 mAh e, portanto, mal dá para alcançar o dia todo se você fizer uma utilização mais pesada. Utilizando de uma maneira bem moderada, com pouca utilização de redes sociais e acesso à internet, fotografia, certamente você consegue alcançar um dia inteiro. Mas se você pegar pesado, realmente você vai precisar procurar uma tomada rapidinho para que esse telefone possa cruzar o seu dia de atividades. Portanto, no quesito bateria, o Moto X Play é muito melhor, tem um porte mais avantajado, mas permite também manter uma bateria poderosa para a utilização durante todo o dia de trabalho. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora você tem mais informações para decidir qual smartphone você vai escolher, o Moto X Play ou o Moto X segunda geração. Não deixe de assinar nosso canal e assistir nossos vídeos. Sempre estaremos postando informações bem práticas para o mundo da tecnologia. Grande abraço!